O fundo ele tem uma política ampla, né, de tipos de empreendimentos que a gente poderia investir. A gente participa tanto de loteamentos, quanto de condomínio de casas, como prédios residenciais. Tá? Tá. Hoje ele está sempre voltado para o mercado residencial. Tá? E nesses 10 anos de experiência, de empreendimentos que nós tivemos, né, acho que já gerimos aqui mais de 100 projetos dentro do fundo. Uhum. Nós pudemos participar de empreendimentos de média, alto e baixo padrão. Tá? E os empreendimentos que acabam tendo uma maior recorrência, sofrem um pouco menos nos ciclos, acabam sendo os projetos de baixa e média renda. Aqui no Brasil a gente tem uma campanha muito forte, né, do governo incentivar essa classe, e isso acaba auxiliando, né, a gente fugir um pouco das baixas aí no ciclo de baixa do mercado imobiliário. Tá? Então a gente acaba concentrando um pouco mais o nosso portfólio no setor de média e baixa renda, por conta dele ser um pouco menos arriscado do que os outros setores. Mérito tem a ver com merecimento, como, por exemplo, o reconhecimento pelos retornos positivos trazidos a investidores. Ainda mais quando esses retornos agregam valor à vida das pessoas. E aqui entra a Mérito Investimentos, liderada pelo Alexandre Despontin. A Mérito é uma gestora de investimentos imobiliários focada, entre outras coisas, no setor de baixa renda pelo programa Minha Casa Minha Vida. E também tem uma tese inusitada de investimentos ligada à gestão de cemitérios. Né? Então, voltando à questão do merecimento, justamente por essa abordagem, é um fundo de investimento, é um FII que fez por merecer o destaque em 2024 como o fundo que mais se valorizou no ano. Muito mais do que o CDI e muito mais do que o IFIX. Então, Alexandre, muito obrigado por estar aqui hoje nessa conversa inaugural do programa do Valores Podcast. Muito obrigado aí pelo convite, Renato. Vamos ter um bom papo aqui, uma boa conversa sobre a Mérito, sobre o mercado imobiliário como um todo, né? Com certeza, com certeza. Muito legal. Então, vamos começar pelo começo, né? Falar sobre a Mérito, um panorama inicial. PL, quantos cotistas, há quanto tempo que ela existe, quais são os produtos e por que esse diferencial, por que esse nicho da baixa renda? Bom, a Mérito nasceu como uma gestora de recursos a meados de 2012. Né? Hoje a gente já tem mais de 12 anos aí de existência, tá? E nascemos com uma filosofia de inovar, né? Buscar empreendimentos diferenciados, que a gente possa trabalhar eles e entregar uma rentabilidade atrativa para os nossos cotistas. Né? Então, lá em meados de 2012, fundamos a gestora para ser focada no mercado imobiliário, né? E principalmente com fundos de investimento imobiliário listados em bolsa. Tá? Então, hoje todos os nossos produtos seguem essa linha. Tá? De lá para cá, de 2012, são 10 anos de existência, a gente foi se especializando e a empresa foi crescendo. Né? E nesses 10 anos, a gente constituiu tanto uma construtora, tanto uma incorporadora, e também começamos a atuar prestando serviços financeiros também com uma distribuidora, uma DTVM. Tá? Então, hoje a Mérito é muito mais aí do que uma gestora. Né? A gente está trabalhando quase que no mercado imobiliário como um todo, trazendo soluções tanto para os compradores de imóveis, tanto para os investidores que queiram investir no mercado imobiliário. É assim que a Mérito hoje está tentando se posicionar. Tá? Isso sempre tentando inovar, trazendo coisas novas para que a gente possa trazer um pouco do nosso trabalho, né? Nosso mérito que a gente está conseguindo construir e trazer essa atividade para todo mundo envolvido no mercado. Tá? E o nosso primeiro fundo, né, o Mérito Desenvolvimento Imobiliário, é um fundo que nasceu pequeno. Né? Lá em 2012 ele tinha menos de 6 milhões de patrimônio, nasceu com 30, 40 cotistas, né, que foram os primeiros que confiaram os recursos com a gente na nossa gestão, além de recursos nossos próprios. Né? E de lá para cá o fundo cresceu bastante. Hoje esse fundo já tem cerca de 550 milhões de patrimônio, mais de 30 mil cotistas dentro do fundo, praticamente 99% dos cotistas são pessoas físicas que confiam ali na gestão e na forma de conduzir os negócios que fazemos aí com o fundo. Tá?
E montamos outros produtos, né? Acho que além do Mérito Desenvolvimento, que é um fundo voltado para a compra do terreno, construção e depois a venda desse imóvel, né? Então, um fundo imobiliário que tem lucro, tem resultado através da incorporação, né? Fazer uma benfeitoria no imóvel, né? A gente montou outros produtos também. Temos também um fundo de fundos e ações, temos um fundo imobiliário que compra CRIs, um fundo de CRI, e a tese mais recente nossa é um fundo de cemitério, que a gente participou aqui da licitação do edital aqui da Prefeitura de São Paulo, onde a gente arrematou tanto a administração de 5 cemitérios, como também realizar todo o serviço funerário da cidade. Tá? Então, essa é uma tese nova, também bastante imobiliária. O cemitério, ele na verdade é um grande empreendimento, né? Onde as famílias têm os seus jazigos, então, de certa forma, você tem construção, você tem uma edificação onde as famílias podem comprar, tem toda a convivência que você tem naquele local, né? Então, a gente é muito especializado nesse setor e é onde que a gente quer trabalhar, a gente quer continuar atuando. Os fundos todos, né, a gente tem cerca de uns 700 milhões sobre gestão, dividido nesses 4 fundos. E hoje a gente tem uma equipe de mais de 100 funcionários atuando ali em todas as áreas, tá? Tanto na gestora, como na instituição financeira, como também na construtora incorporadora. Acho que tem uma pergunta até assim, caráter educativo, né? Qual que é a diferença entre você ter um PL de 550 milhões e você ter 700 milhões sobre o Assets Under Management? Assim, qual que é a relação entre uma coisa e outra? As diferenças que eu acabei somando. Todos os outros fundos, dos 550 para 700, são a soma dos outros 3. Né? Então, são sinônimos, então, PL e os ativos. O PL, na verdade, é só o sinônimo de patrimônio líquido. Né? Perfeito. E é legal, você usou o termo desenvolvimento, né? Que para o fundo o mérito, que é o MFI 11. Me explica, por favor, o que configura um fundo imobiliário voltado para o desenvolvimento, o contraste disso com outros tipos de FIIs. Eu acho, me fala se eu estou correto também em assumir que essa tese de cemitérios também segue uma linha de desenvolvimento. Claro que você vai entrar, vai reformar, vai melhorar o lugar. Então, explicar um pouquinho o que é essa questão do desenvolvimento e comparar com os outros FIIs, por favor. Tá. Então, quando montamos lá em 2012 o Mérito Desenvolvimento, acho que foi o primeiro fundo de desenvolvimento listado em bolsa, voltado mesmo para a pessoa física. Né? E o que significa, né, esse fundo de desenvolvimento? Né? A gente compra um imóvel e faz uma benfeitoria. Tá? Então, essa benfeitoria pode ser só uma reforma, pode ser uma pequena ampliação, ou pode ser, de fato, demolir o imóvel e construir um novo. Tá? Então, esse fundo ele tem a política de investimento de obter retorno a partir disso. Né? A gente identificar um imóvel que a gente pode melhorar ele, seja construir um novo, e colocar ele no mercado de novo. Tá? Então, um exemplo simples que eu sempre acabo dando é aquele exemplo que a gente compra um terreno, gastou mais ou menos 50 mil reais naquele terreno, a gente investe uns 50 mil para construir uma casa, e depois você vende esse terreno mais a construção por 200, e com isso a gente acaba tendo um lucro de 50 mil. Tá? Então o fundo distribui esses 50 mil como dividendos para o fundo, e os outros 150 mil, que era o nosso capital, reinveste em novos projetos. Então é assim que o Mérito do Desenvolvimento ele foi desenhado, né? foi concebido, e é assim que a gente opera ele. Né? Eu acho que a gente pode até aproveitar esse gancho, então, para falar sobre o modelo, a Mérito enquanto também atuando nessa frente de construção, de incorporação, né? Quando você fala, compramos por 100 ou por 50, a gente investe, coloca 50 ou 100 ali para reformar. Quem são os parceiros que fazem esse trabalho, que custa aí os 50 mil da reforma? Isso é do grupo, é contratado? Qual que é essa relação? Quando a gente iniciou o fundo, praticamente 100% dos nossos projetos eles eram realizados com parceiros. Então, a gente acabava sendo um investidor financeiro desses projetos e a gente tinha uma incorporadora, uma consultora que acabava executando e fazíamos esse trabalho em 2 mãos. Conforme a gente foi evoluindo, o fundo embaixo dele foi constituindo a sua própria incorporadora e construtora. Tá? Em 2016 que a gente fundou
essas duas empresas, que é a Mérito Realty e a MTO Engenharia. São duas empresas que fazem parte do patrimônio do fundo, que é um ativo dos cotistas, né? Uhum. E a gente começou a saindo de 100% fazendo com parcerias, e esse número foi aumentando. Então, hoje a gente deve ter mais ou menos uns 80% do patrimônio hoje já é desenvolvido pela equipe própria do próprio fundo, né, com a nossa construtora incorporadora. Os outros 20% ainda com parceiros regionais, né. O mercado imobiliário ele é um mercado um pouco diferente, né, que os construtores incorporadores eles fazem muitos projetos em comum. Eles têm essa abertura para a gente poder negociar, conversar e tentar desenvolver projetos juntos, né? Outros setores, a gente vê que isso não acontece muito, mas no mercado imobiliário ele é bem comum. Então, esses 80% que vocês fazem dentro de casa, né, isso imagino que traga um ganho de escala. Você consegue, por exemplo, sinergia, os custos, por exemplo, de mão de obra, você, por estar dentro de uma estrutura maior, você consegue baixar esse custo, teoricamente, né? Você consegue ter um ganho ali de eficiência na construção. Faz sentido pensar dessa forma? Exatamente, né? A gente consegue, tendo uma estrutura própria nossa, direcionar os esforços para aquilo que a gente acredita que seja o melhor resultado. Quando você tem parceiros, às vezes a gente toma decisões em conjunto e às vezes não é exatamente 100% como a gente gostaria que fosse, né? Tá. Então a gente gostou muito desse modelo de ter a nossa própria consultora incorporadora própria e ter os parceiros também. Porque também os parceiros eles trazem bastante informação e bastante conhecimento dos locais onde eles atuam, né? Então o mercado imobiliário ele é muito... não dá para dizer nem municipal, ele é meio que por bairros, né? Então, aquele bairro funciona daquele jeito, aquele bairro, aquelas pessoas gostam de empreendimentos daquela forma. Então, você precisa ter um conhecimento muito regional daquele empreendimento que você quer fazer. Então, às vezes, um empreendimento num bairro funciona, às vezes em outro bairro não funciona, né? Então, você tem que estar em cima, precisa conhecer a população, precisa saber o tipo de empreendimento que é bem aceito. E os parceiros que a gente busca sempre são aqueles parceiros que já atuam há bastante tempo, atuam em regiões diferentes que nós atuamos, para a gente ter sinergias, né? A gente consegue um pouco da tecnologia deles, de como eles atuam naquela região, e a gente fornece um pouco da nossa tecnologia de construção, de como conduzir os negócios, que um pouco da nossa profissionalização, né? Acabamos sendo um fundo listado, auditado. Às vezes nossos parceiros não estão 100% na mesma velocidade de arrumação como a gente, né? Então a gente troca um pouco de experiência, então tanto bom para nós quanto para o parceiro também. Tá. Você fala então desse caráter mais regional, enfim, essas técnicas de construção e tal. Me volta a pergunta inicial lá que eu fiz sobre esse nicho, né? O nicho de baixa renda, do Minha Casa Minha Vida. Então eu queria perguntar para você um pouco do por que vocês escolheram esse nicho e quais são então essas peculiaridades, essas particularidades de construção, como é que vocês escolhem a região, quais são os principais materiais e ganhos que você tem aí nessas parcerias. O fundo ele tem uma política ampla, né, de tipos de empreendimentos que a gente poderia investir. A gente participa tanto de loteamentos, quanto de condomínio de casas, como prédios residenciais. Tá? Hoje ele está sempre voltado para o mercado residencial. Tá? E nesses 10 anos de experiência, de empreendimentos que nós tivemos, né, acho que já gerimos aqui mais de 100 projetos dentro do fundo. Nós pudemos participar de empreendimentos de média, alto e baixo padrão. Tá? E os empreendimentos que acabam tendo uma maior recorrência, sofrem um pouco menos nos ciclos, acabam sendo os projetos de baixa e média renda. Aqui no Brasil a gente tem uma campanha muito forte, né, do governo incentivar essa classe, e isso acaba auxiliando, né, a gente fugir um pouco das baixas aí no ciclo de baixa do mercado imobiliário. Tá? Então a gente acaba concentrando um pouco mais o nosso portfólio no setor de média e baixa renda, por conta dele ser um pouco menos arriscado do que os outros setores. E o que faz ele ser menos arriscado? O que faz ele ser mais resistente a esses movimentos de mercado? Principalmente porque a gente está atuando na base da pirâmide, então o nosso universo de consumidores é muito maior, né? Okay. E
E esse é o universo também que existe o maior déficit, né? Então, se a gente for falar onde que está o déficit habitacional no Brasil, é justamente na pirâmide. O pessoal da pirâmide, de certa forma, mora muito mal, né? Então, ele quer sair o mais rápido possível do quarto de sala que ele mora, né? Morar para uma residência onde ele já tem um espaço melhor, arrumado, que ele não pague aluguel, né? Então, o fato dessa base ser maior e tal, o déficit, eu acho que é onde que a gente tem essa melhor relação ali de risco-retorno. E tem alguma estatística sobre esse déficit habitacional no Brasil? Quantos por cento? Como é que se mede isso? Isso acaba se medindo em número de unidades, né? Estima-se na casa de uns 10, 11 milhões aí de unidades no déficit, né? Ou seja, tem 10 ou 11 milhões de famílias que não moram nos lugares onde deveriam morar, onde poderiam morar. E às vezes tem locais que fazem um tipo de métrica, outros tipos de estudo, mas normalmente é mais ou menos nesse nível que dizem que existem de pessoas, famílias, né, que moram em residências não próprias para morar, né? Então seriam barracos ou locais onde a pessoa não está nas condições ideais dela morar. Então esse é um número que tem diversos institutos que acabam fazendo essa pesquisa, e eles usam essa métrica. A pessoa mora num local que ele consegue ter todas as facilidades que uma família deveria ter, né? Eu imagino que entra aí é saneamento, eletricidade... Saneamento e sair daquele quarto-sala, né? Que às vezes a cozinha e a sala é tudo no mesmo cômodo. Sim. Né? Então você ter pelo menos um espaço um pouco mais confortável para você ter uma família, né? Perfeito. E você estava falando sobre os incentivos do governo, né? Nessa direção. Eu vi que duas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, que parece que está sendo possível você usar fundo de garantia, o FGTS futuro, ou seja, referente a salários que eu vou ganhar no futuro, para ajudar a financiar a casa. E também parece que elevaram o teto do financiamento, né? Acho que de 250 para 350 mil. Exato. Então isso aumenta, imagino que aumenta então a sua capacidade de ofertar novas moradias. Exato. O que, de certa forma, impede, né, a compra, a construção e o aumento dessas moradias e para reduzir esse déficit, não é a necessidade e a vontade das pessoas de comprar. Elas não terem os recursos para comprar, né? Então, quando você oferta um crédito, você consegue, de alguma forma, facilitar essa pessoa a comprar, isso auxilia bastante ali na tomada de decisão do cliente para ele poder comprar o seu imóvel. Tá. E esse foi um estudo que foi feito, né, para avaliar, utilizar o FGTS futuro, né? Então, considera hoje que o salário da pessoa, ela teria um incremento desses 8% que seria o FGTS que para frente seria depositado, né? E com isso a família teria uma renda 8% maior. Então, uma pessoa que tem uma capacidade menor, ela consegue comprar o mesmo imóvel que antes não teria. Tá? Mas num cenário de meio adverso, assim, sei lá, vai que a pessoa perde o emprego. E aí ela se alavancou, entre aspas, para pegar esse recurso, e se lá na frente ela perder o emprego, como é que fica? Tem algum cálculo? Deve ter uma econometria muito bem feita para isso, né? Foi um estudo que foi feito provavelmente com os casos anteriores, né? Que pelo histórico, o que acaba esse trabalhador, né? Que se mantém empregado? Ele vai acumulando esse saldo do FGTS, ele não consegue sacar. E a cada 2, 3 anos, ele consegue pegar esse saldo e amortizar o financiamento dele. Então, o estudo que foi realizado foi nesse sentido. Então, aqueles trabalhadores que já estão trabalhando, ele vai poupando e ele vai usar aquele recurso para quitar o imóvel dele, né? Então, isso já vem acontecendo. Então, não é que foi algo que a gente está retirando uma garantia que o trabalhador teria lá na frente de ser desempregado, né? Hoje, se ele for desempregado, ele vai ter um problema mesmo, né? Ele não vai conseguir, não vai ser nenhum problema dos 8% do FGTS, na verdade é dos 92% que ele vai deixar de receber do salário dele. Sim, claro. Né? Claro. Mas isso, a própria Caixa Econômica, os próprios financiamentos, ela até tem algum tipo de carência, a pessoa ficou desempregada, eu prorrogo a sua parcela durante uns 6 meses, existe uma renegociação se algo acontece com o trabalhador. Entendi. Legal você falar da Caixa. Imagino que a Caixa seja um dos grandes, se não o maior agente aí de financiamento, né?
Qual que é a relação entre vocês e a Caixa nesse caso? Hoje a gente, por ter a nossa própria construtora e nossa incorporadora dentro do fundo, nós temos todas as licenças que a Caixa solicita, né? Nós temos lá o PBPH no nível aceitável pela Caixa Econômica. Temos também a ISO, né, que é solicitada para a construtora. Então, hoje a gente é credenciado lá na Caixa Econômica, né? Temos nossa avaliação de risco, né, pelo GERIC. E hoje a Caixa Econômica considera os nossos empreendimentos aptos a participar do programa. Então, hoje, nossos empreendimentos, a gente pode colocar uma placa na Minha Casa Minha Vida e somos um parceiro deles para poder incentivar o programa, né? Tá. E tem alguma limitação de região? Ou qualquer região pode ter um imóvel Minha Casa Minha Vida? Qualquer região pode ter seu imóvel, mas depende do preço que esse imóvel está sendo comercializado. Então, os tetos foram aumentados um pouco para poder englobar mais imóveis dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Porque eu penso assim, historicamente, por ser assim, mais do público de baixa renda, penso em bairros mais afastados. Mas hoje em dia, por exemplo, está cheio de imóveis saindo aí, estúdio de, sei lá, 19 metros quadrados e tal, que você pensa, uns 10, 12 mil metros, você vai estar dentro aí, teoricamente, desse teto. Então, pode entrar no Minha Casa Minha Vida. Ele vai ter que ter as condições para atender o público de baixa renda. Então, normalmente você tem que fazer você vai ter que levantar a renda dos clientes, você tem que, de certa forma, enquadrar ele dentro do... Tá. Não é só o tamanho não é só o valor do imóvel. Não só o valor do imóvel. Então, por exemplo, se você tem um imóvel de 350 mil, mas você vai vender para uma família que tem uma renda de 20 mil mensal, ele não vai se enquadrar dentro do programa, né? Então, ele vai ficar de fora. O programa mesmo é para a população mesmo de baixa renda. Tá. Então, tem mais uma última pergunta sobre esse tema e passar depois para um lado mais dos investimentos em si. Mas a pergunta sobre, que a gente estava até falando antes de começar a gravar. Qual que é a diferença entre o modelo da Mérito, né, de entrar, comprar, reformar, demolir, construir, e, por exemplo, de uma incorporadora que atua como uma incorporadora e não como uma gestora, né? Qual que é a relação entre esses dois modelos de negócio? Eu acho que principalmente a forma como essas empresas captam, né? Acho que o fundo imobiliário da Mérito a gente capta através de emissão de novas cotas do fundo, né? E com isso a gente consegue fazer novos investimentos, né? Nossos cotistas, eles são basicamente pessoas físicas que estão buscando uma rentabilidade mensal, provavelmente tem boa parte da aposentadoria deles aplicada no fundo, ou estão tentando compor a renda, né? Além do trabalho, eu vou fazer um investimento para receber uma rentabilidade mensal e com isso compor a minha renda do mês. Nas ações, né, das companhias abertas, eles se financiam através da emissão de ações e através de dívidas, né? E os acionistas de companhias abertas não estão tão preocupados com a liquidez de um dividendo mensal. Eles estão muito mais preocupados com o crescimento da companhia, né, com a multiplicação ali do valor das ações do que de fato com a liquidez, né? E de certa forma, como o nosso investidor ele é bem menos, ele quer uma renda mensal e quer correr menos risco, né? Nas ações é o contrário, né? O investidor, na verdade, ele está investindo, quer querendo multiplicar, então a incorporadora acaba se alavancando, né? Comprando mais imóveis, tomando alguns empréstimos para poder conseguir fazer essa alavancagem e poder tentar entregar um retorno múltiplo maior para o investidor. Que acaba, nesse modelo de incorporação que você falou, de se alavancar, né? Ela muitas vezes acaba assumindo um risco ali, né? De muitas obras em andamento ao mesmo tempo, muita dívida para repagar, né? E aí, teoricamente, fica mais vulnerável a um pico de preço de matéria-prima, ou uma falta de mão de obra, ou um movimento econômico adverso aí, teoricamente, né? Então, nesse modelo da Mérito, né, dentro do fundo, imagina que a gente tem lá 200, 300 milhões de patrimônio, né? A gente consegue tocar 10 projetos por aí, 20 projetos, né? Conforme eles terminam, você distribui o lucro e você continua com a mesma quantidade de projetos ao longo do tempo. Sim. Na incorporadora, como ela está sempre alavancada e o resultado ela acaba não distribuindo como dividendo, então esse ano ela tem 5 projetos, ano que vem ela tem 8, depois ela tem 10, tem 12, tem 15, então ela está sempre em crescimento, né? Sim. Quando ela passa por um ciclo de baixa no mercado imobiliário,
normalmente ela vai passar, ela vai passar nesse ciclo de baixa sempre quando ela está grande. Porque ela sempre está aumentando o número de empreendimentos que ela está fazendo. Vai ter problema de estoque que não consegue vender, né? Então ela vai passar sempre por uma crise bem maior. Essa, de certa forma, é sempre o problema da alavancagem, né? Sempre você tem a parte boa e a parte ruim, né? Se você pegar um ciclo de baixa, você vai sofrer muito mais do que se você fosse um fundo imobiliário que sempre tem a mesma quantidade de projetos, né? Que você não vai ter tanto esse problema de você estar muito alavancado e faltar necessidade de caixa. Né? Entendi. Acho que isso até abre uma pergunta que eu queria puxar agora pro lado de investimentos, né? Eu vejo que existe uma confusão entre um FII e um CRI. Então, pega, por exemplo, esse modelo que você falou das incorporadoras. Saem aí fazendo milhões de unidades e tal, com a perspectiva de que isso daí você vai alugar, você pode securitizar esse aluguel, você empacota num CRI e tal. Isso, assim, o que eu acho que o intuitivo fala, né? Mas eu acho que a gente podia explorar rapidinho qual que é a relação entre um FII e um CRI. E como é que vocês se posicionam nesse aspecto. O CRI, ele é um título de dívida, né? É um título de dívida isento e ele tem que ter um lastro imobiliário, né? E aí existem todas as normas ali de como enquadrar uma operação dentro de um CRI ou não. Mas ele acaba sendo uma renda fixa, né? Então, é como se você tivesse comprado uma debênture de uma companhia, não é um título público, mas é como se fosse um título público daquela companhia que emitiu aquela dívida. Perfeito. Né? Então, é uma renda fixa, né? O fundo imobiliário, aí já não. Né? O fundo imobiliário, ele tem dentro... Desculpa de interromper, mas é uma renda fixa que não é que está vindo de uma dívida, né, que ela está emitindo. Não é uma debênture, é um recebível. Ela empacotou recebível. Empacotou um recebível. Tá. E no limite é uma dívida que alguma outra empresa tinha. Então, a empresa tinha... um fluxo de aluguéis ou tinha um fluxo de imóveis que ela vendeu, ela tem uns recebimentos, e aí ela empacota isso dentro de um CRI e vende esse ativo para os investidores. Tá? Mas a empresa que emitiu esse CRI, ela continua cobrigada, ela continua com as obrigações de que se tiver algum problema nesse recebimento, né, a empresa ela precisa pagar esse CRI. Então, ela tem uma natureza mesmo de renda fixa, mesmo de crédito. Perfeito. O fundo imobiliário, ele já tem uma política um pouco mais ampla. A gente pode atuar comprando CRIs, existem fundos que só compram CRIs, mas a maioria dos fundos imobiliários na Bolsa compram imóveis mesmo. Eles são de fato, compradores ali de patrimônio imobiliário, seja para alugar, ou seja igual ao mérito para desenvolver e depois vender. Né? Então, o fundo imobiliário ele acaba sendo muito mais amplo a operação do que um CRI. Tá. Então, e como é que você vê nesse modelo de comprar para alugar e tal, pós-pandemia, aquelas lajes corporativas gigantescas lá, assim, como é que foi abalado esse setor aí, na sua visão? O mercado de lajes corporativas acho que foi o mais abalado de todos, né? A gente teve shoppings também que foram bastante afetados, mas os shoppings recuperaram mais rápido do que as lajes, né? Tanto porque o home office ele veio e continua, né? Existem muitas empresas que já voltaram, né, a trabalhar 100% presencial, mas ainda existem muitas empresas que estão fazendo algo bem híbrido, né? Alguns funcionários que de fato não precisam estar presencial, às vezes vão uma vez, 2 vezes por semana. E isso diminui a necessidade de espaço, né, nas lajes para as empresas, né? Certo. Então, o setor ali de lajes comerciais, a gente até tinha feito um estudo ali na pandemia e quando que a gente acharia que esse mercado pudesse voltar ao mesmo nível antes da pandemia. A gente imaginava lá em 2026 que seria um ano que as empresas voltariam a ter a mesma quantidade de locação e a mesma vacância que esses imóveis teriam o antes da pandemia. Por conta desse novo mundo aí pós-Covid. Né? Sim. Mas não voltou totalmente, né? Não voltou totalmente. Eu sei porque outro dia eu estava andando na rua, eu conheci uma pessoa que trabalha num varejo lá na Santa Efigênia, não sei se é Santa Efigênia, no centrão ali. E eu perguntei, e aí, voltou? Tá como antes? Ela falou, não tá. Tá, tem movimento, mas não é a mesma coisa. Então, de fato, é um novo mundo aí que a gente tá descobrindo. Então, já que a gente está falando sobre esse cenário mais macro, assim, vamos falar de macro, então. Como é que você vê taxa de juros? Então, por exemplo,
Recentemente, os Estados Unidos, estava todo mundo achando que ia baixar juros, não baixou. Tá lá, acho que é 5,25, né, que tá a taxa de juros. E a gente aqui, o Brasil, meio que sempre segue a linha do FED. Tem um delay ali, mas a gente meio que acompanha. Como que você vê o cenário brasileiro de juros, considerando que a gente não recebeu esse estímulo lá de fora para baixar a nossa taxa aqui? A gente está tendo uma visão de que hoje o Banco Central está sendo um pouco mais conservador, um pouco mais rock, né? Sobre que nível de juros a gente deveria ter hoje aqui no Brasil, né? Tá. Então, ele está analisando praticamente a toda a reunião de Copom, todos os indicadores que ele tem de informação. Então, está olhando inflação interna, está olhando juros externos, está olhando o comportamento do investidor brasileiro, com as expectativas que o investidor está tendo da inflação futura, dos juros futuros, e com isso tomando as suas decisões, né? E esse ano, né, acho que logo quando ele começou a baixar os juros, o mercado dos investidores já tiveram percepções que os juros ia ser menor. Então, de certa forma, como o cenário externo, né, dos Estados Unidos não está tão constante como já foi na década passada, né? Está sendo mais difícil aqui o Banco Central poder dizer, vou reduzir os juros até uma quantidade suficiente, né? Porque se continuar reduzindo e os Estados Unidos não reduzir, aí a gente tira a atratividade da rentabilidade brasileira, o que teoricamente estimula o capital estrangeiro sair, e com isso tem a pressão para o câmbio subir, e aí gera uma outra série de outros impactos. De outros impactos aqui na nossa inflação, né? Sim. E hoje o Brasil está com as menores taxas de desemprego no Brasil, né? Estamos praticamente em pleno emprego, né? Como os economistas dizem, né? E isso para a população é muito bom, né? Então, independente do nível da taxa de juros que a gente está, de certa forma, foi possível reduzir a inflação sem causar um desemprego, né? Isso acho que foi muito assertivo aí nas decisões que o governo e o Banco Central acabaram fazer, né? E hoje você tem um pouco dessa pressão inflacionária e dessa não motivação de baixar um pouco os juros para que a gente não cause muita inflação e a gente tenha que depois causar um desemprego lá na frente para desaquecer a economia. Então acho que exatamente precisa ser bem cauteloso em que nível de juros a gente vai deixar para a gente não ter que sofrer um pouco mais lá na frente, né? Tá. E como é que você enxerga esse pleno emprego aqui no Brasil, com esse nível de taxa de juros? Como que você vê a oferta de crédito, então? Os bancos estão mais incentivados a emprestar, porque tem emprego, a taxa está num nível, sei lá, ok. Como é que está a oferta de crédito? Porque isso, no final das contas, conversa com o financiamento da pessoa que vai comprar uma casa. Exato. Para o crédito imobiliário, a gente está vendo que os bancos estão otimistas, né, por conta desse pleno emprego, né? Então, normalmente, o primeiro pagamento que a família faz é do seu financiamento de imóveis. Então, eles estão bem otimistas nesse sentido, mas não estão tão otimistas com a parte do consumo, com a parte de outros créditos, porque ele ainda não tem tanta certeza de como vai se comportar esse mercado e as taxas de juros, né? Então, se o nível de taxa de juros fosse um pouco menor, os bancos teriam uma capacidade de dar esses financiamentos que são um pouco mais arriscados. Então, esses spreads ainda acabam sendo um pouco mais altos do que normalmente. Então, eles acabam achando que tem um risco um pouco maior de financiar essas famílias, né? Perdão, esse risco maior num cenário de taxa de juros menor ou o que está hoje? Com o que está hoje. Então, hoje, para eles, o custo de captação dos bancos e o custo de financiar, como o spread acaba sendo, né, o que a família consegue pagar, né? Então, isso acaba no nível de risco um pouco maior. Você fala um nível de risco, me ajuda a entender isso. O nível de risco, porque esse custo de captação quer dizer o quê? O quanto que o banco tem que oferecer de rentabilidade para o cara pôr o dinheiro ali para ele dar investir, esse por sua vez, crédito. emprestar para o outro. Então, imagina que a Selic hoje, né, os 10,5, né? Então, ele vai ter que analisar quanto que eu vou ter que cobrar de juros para o cliente conseguir me pagar. Vou ter que cobrar dele 15,
16, Certo. casos 20, dependendo do risco que ele considere do cliente. E para uma pessoa física pagar um financiamento de 20% É muita coisa. é muita coisa. Então, Sim. tem um risco dessa pessoa não conseguir me pagar, né? Ah, entendi. Então, se a meu custo de captação do banco fosse 8, eu poderia passar não 20, poderia passar 17. 17, o risco dele me pagar já é um pouco menor. Então, quanto maior os juros, de certa forma, maior tem que ser o salário da família, de quem tomou o crédito para ele conseguir me pagar. Certo. Então, nesse nível de juros alto, o risco de crédito é um pouco maior mesmo. Tá. E pensando na questão do custo de construção, pensando em custo de matéria-prima, de cimento, de minério de ferro, dado que a gente tem um mundo bastante conturbado aí, assim, como é que você tem visto, digamos, a geopolítica influenciando o custo da construção no Brasil? Pós-pandemia, a gente teve um crescimento expressivo do custo de construção, um pouco por causa das commodities que subiram bastante de preço, né? Acho que minério de ferro é algo que impacta bastante ali a construção civil. Uhum. Nos últimos 2 anos, esse nível de inflação da construção acabou reduzindo bastante. E o que a gente está começando a sentir agora é talvez um incremento no custo de mão de obra, né? Talvez acho que esse seja um ponto de atenção que as consultoras e consultoras vão ter que analisar, porque o Brasil hoje está no canteiro de obras, né? Você passa aqui na cidade, você vê vários empreendimentos construindo, então está bastante aquecido o mercado imobiliário, Uhum. E isso vai refletir justamente no preço da mão de obra, né? Quanto que você acha que desse estímulo, desse canteiro de obras que você falou, quanto que você acha que isso vem do cenário macro, assim, digamos, do PIB, a economia como um todo, e quanto que você vê que isso deriva da indústria de fundos imobiliários? Não sei se eu me fiz entender assim. Quanto que você acha que esse parque de obras vende? A gente está aumentando cada vez mais a nossa indústria de investimentos imobiliários, investidores que estão acreditando nisso, é uma lógica que o brasileiro gosta, né, de imóveis. E quanto que você acha que disso vem desse pleno emprego, numa taxa de juros que está no nível razoável, no Brasil, enquanto um grande exportador de agro, tal? Como é que você acha que essas coisas conversam? Hoje o maior funding, né, para a construção civil hoje são dos bancos, né? Os fundos imobiliários eles têm uma parcela pequena, mas eles acabam não sendo tão relevante, né? Hoje o grande financiador mesmo da construção civil são os grandes bancos, né? Caixa Econômica, Bradesco, Itaú, Santander, acho que são os grandes players que dão bastante crédito imobiliário, né? Eles que são os grandes fomentadores desse setor. E o pleno emprego, ele que gera a vontade do trabalhador comprar um imóvel. Fala, putz, eu estou empregado, meus pares aqui tá todo mundo empregado, ninguém tá sentindo que uma demissão vai acontecer, eu fico mais confiante de comprar um imóvel. Uhum. Porque imóvel é uma decisão que as famílias levam ali de 6 meses a 1 ano para tomar. Não é uma decisão assim tão rápida, né? Uhum. Tem todo um planejamento para ser feita essa compra, né? Claro. E o pleno emprego que gera, né, essa maior segurança para um trabalhador poder comprar seu imóvel, né? Entendi. Então, acho que isso também traz um bom gancho para a última pergunta que eu tenho nesse setor aqui de desenvolvimento, né, que é essa questão da educação financeira do investidor e, no caso, também de uma pessoa que vai comprar um imóvel, que tem que pôr na planilha ali, ver se cabe, como é que vai pagar isso daí, né? Como é que você vê como é que você vê essa evolução da indústria de fundos imobiliários, esse aumento expressivo? Como a gente falou mais cedo, é uma tese que o brasileiro gosta, mas como é que você vê essa expansão vis-à-vis a maturação da economia, da educação financeira do investidor médio, assim, digamos, da pessoa geral aí? Quando a gente iniciou a Mérito, lá em 2012, né, provavelmente existiam na casa de uns 50 mil investidores no Brasil todo de fundos de investimento imobiliário. 50 mil? Na casa de 50 mil, menos de 100 mil. Hoje esse número já é acho que quase 2 milhões, se não me engano. Uhum. Né? E investidores de bolsa, se não me engano, a gente deve ter na casa de uns 3 milhões.
né, de investidores na Bolsa Hoje, Brasileira. não, pessoa física tem 5. 5. 5. Então os fundos imobiliários estão chegando próximo da mesma quantidade que existe hoje de investidores em ações, estão existindo de fundos imobiliários. Então esse conhecimento, né, que de certa forma é recente, né? Imagina, 10 anos, você sai de 50 para 2 milhões, né? Então é um crescimento expressivo de pessoas que conheceram o produto e olham como ele está se comportando ao longo do tempo. Né? E é um investimento que a pessoa física, o cotista, ele entende que é muito menos arriscado do que uma ação. Né? Tem um imóvel atrelado, que é algo que o brasileiro pode tocar, sempre sente que é um porto de segurança. Né? Então, e tem essa característica de pagar uma renda, que é o que de fato a pessoa física procura durante a sua aposentadoria ou para completar sua renda quando você está construindo seu patrimônio. Né? Tá. Mas porque eu gosto de pensar da seguinte forma também, né? Eu vejo uma jornada assim, né? O brasileiro, antigamente a gente pensava em investimento, era poupança. Ok, põe poupança. Então aí a gente evoluiu para um CDB, agora a gente está evoluindo para uns fundos, né? Seja um imobiliário, um fiagro, etc. Mas essa noção de dividendo, né? Para daí mais para frente avançar para uma ação, para um mini contrato derivativo, etc. Mas eu vejo dessa forma, nessa jornada assim, né? Faz sentido? Você entende dessa forma também? E quanto que você acha que... Porque, beleza, a gente tem lá hoje 2 milhões de investidores em fundos imobiliários. Mas quanto será que desses 2 milhões são de pessoas que estão, de fato, estudando o negócio, estudando as teses, estudando, né, indo mais a fundo... E quanto você acha que de pessoas que ainda estão assim, mas porque está no hype, está em alta, paga dividendo, então beleza, para mim tá bom, só quero meu pinga-pinga. Como é que você enxerga isso? Pelos próprios contatos que nós temos com os nossos cotistas, né? A gente vê que muitos deles, de fato, não conhecem a fundo como os produtos funcionam. Né? E às vezes acabam sendo indicados por algum assessor ou por alguma pessoa de confiança. Né? Ele acaba investindo nesse fundo. Às vezes é uma indicação de um parente, investi nesse fundo aqui, gostei, porque você não investe também. Né? Então a gente vê que os investimentos têm uma relação de, eu invisto às vezes muito mais por confiança, né, do que de fato por eu estar entendendo 100% do que está acontecendo. Esse é meio que da psicologia ali do investidor, né? Ele está querendo sempre buscar o melhor retorno, onde que ele vai ganhar mais. Às vezes ele vai muito mais por confiança do que fazer de fato uma análise sobre aquele investimento. Tá. Que às vezes é uma paixão, um sentimento, né? Não é algo racional que faz a pessoa investir. Né? Então, acho que existe uma necessidade nossa, né, de levar a informação, de deixar mais fácil que essa informação seja consumida por esses investidores, para ele poder saber exatamente o que ele está fazendo. Né? Então, é muito mais fácil hoje ele confiar em alguém, investir e depois ele entender o que ele fez do que ao contrário. Né? Interessante isso. A gente vê que o caminho é inverso. Primeiro alguém convence ele de que ele tem que comprar, ele compra, aí depois ele vai entender o que ele fez. É um pouco curioso, né? Como... É um tipo um marketing do investimento, né? Assim, compra esse ativo, é que nem, né, propaganda, compra esse produto, agora invista nesse ativo. Né? Aí depois que você comprou, investiu, e agora, do que se trata? Então, daí vai querer entender. E gostei dessa palavra, confiança. Isso aqui me traz algo legal. Então vamos aproveitar então esse gancho, usar essa palavra confiança para você então dar uma aula. Vamos colocar a educação financeira em prática agora, né? Para explicar os fundamentos, explicar o contexto, explicar esse fundo novo da Mérito de cemitérios, né? Que é a morada final, como a gente falou mais cedo, né? Muito bacana. Vamos falar sobre o fundo, mas assim, vamos começar do começo então, né? Você havia falado sobre planos funerários, sobre gestão de cemitérios. Vamos explicar então nessa sessão da conversa como funciona, como é que isso para em pé, literalmente, né? Então, pode começar talvez falando quando esse fundo começou, qual que é o tamanho dele hoje, vamos falar de tamanho de mercado, vamos dar esse panoramão aí. Tá. Um motivacional para a gente ter olhado esse setor
foi que em meados de 2016, dentro do próprio Fundo Mérito Desenvolvimento, a gente adquiriu alguns jazigos de um cemitério, depois realizamos as vendas com ele, e tivemos um ganho de capital nessa operação. Então, esse foi um investimento que nós fizemos pelo nosso fundo, que sempre motivou a gente a tentar estar olhando para esse setor, né? E quando veio a onda aqui em São Paulo com o João Dória das concessões aqui da cidade de São Paulo, né, quando ele foi prefeito, um dos setores que ele estudou e fez acontecer foi de fato a concessão aí do serviço funerário e dos cemitérios da cidade, né? Então, como atuamos nessa praça e conhecíamos um pouco do setor, a gente resolveu estudar essa concessão e avaliar se a gente poderia montar um fundo específico para participar dela. Tá? E foi o que de fato aconteceu em 22. Né? A gente constituímos o fundo e participamos ali do edital e arrematamos um dos blocos aqui da cidade de São Paulo. Tá? Foram 5, né? 5 cemitérios. 5 cemitérios que a gente arrematou. A cidade como um todo tem 22. Tá? O edital ele dividiu todos os cemitérios em 4 blocos e a gente arrematou um dos blocos. Tá? E o que a prefeitura concedeu? Né? Ela concedeu os espaços para nós administrarmos e concedeu também a parte do serviço funerário, que seria toda a parte de venda de caixão, translado de corpo, toda a parte de arrumação do corpo, venda de flores, enfeite floral no caixão, o translado, né? Levar um corpo de um lugar para outro, né? E todos os serviços atrelados também às cerimônias, né? Então, salas de velório, você poder prestar uma homenagem ali para a família, e depois ou realizar uma cremação ou realizar um sepultamento em um dos cemitérios que a gente administra. Tá? Então, todos esses serviços foram concedidos nessa concessão e é onde que o fundo participa nessa concessão, né? E o fundo ele participa de um consórcio e esse consórcio que ganhou esse direito aí de poder explorar esses cemitérios, né? Deixa eu tirar uma dúvida. Eu li em alguma matéria que esses serviços, como você falou, de transporte de corpo, flores, etc., um mercado muito pulverizado, né? Existem muitas, eu vi 13 mil empresas, Exato. Das quais acho que 90% são familiares. Quando você fala, a gente arrematou esse bloco da concessão, a gente pode prestar esse serviço. O que isso quer dizer? Vocês vão adquirir essas empresas que hoje fazem serviço ou vocês vão passar a prestar por conta própria? Como é que funciona? De prestar por conta própria mesmo. Por conta própria. Tá. A gente, assim que arrematou o edital, a gente teve que constituir, né, a empresa. A gente saiu na casa de 10, 15 funcionários desse consórcio e hoje a gente tem mais de 350. Então, a gente teve que construir toda a funerária, todo os processos, né, todo o que precisa ser feito para a gente poder construir e entregar esses serviços, né? Então, na cidade de São Paulo, antes da concessão, quem prestava esse serviço era o próprio município, né? E o município deixou de prestar esse serviço e a nossa empresa começou a assumi-los, né? E aqui em São Paulo a gente constituiu ela meio que do zero, né? Perdão, pode continuar. E para isso, né, o próprio edital requeria que fosse alguma empresa especializada, que tivesse um conhecimento, todas as licenças, né? E esse consórcio a gente montou junto com a Cortel, que é uma empresa de mais de 60 anos que atua nesse setor, com sede lá no Rio Grande do Sul. Tá? Então, junto com a tecnologia, a expertise deles, nós constituímos uma sede aqui em São Paulo e montamos uma outra empresa para atuar aqui na capital. Tá. E qual que é o tamanho desse mercado? Porque eu vi em algum lugar também, é um mercado de 13 bi. O que isso significa? E em comparação, eu até queria começar a tocar um pouco na questão tem um certo tabu aí, eu imagino, né? Cemitério, pessoas mortas e tal. Mas conta um pouquinho, como é que vocês lidam com isso? Vocês devem já ter ouvido essa pergunta muitas vezes. Né? Já sim, né? Hoje aqui no Brasil, né, a maior parte dos cemitérios são municipais, né? Então, você tem uma gestão da prefeitura que acaba não trazendo tantas inovações ou serviços de qualidade dentro desses cemitérios. Então, os cemitérios acabam fazendo o básico, o necessário ali para acontecer o sepultamento, né? Quando você traz uma empresa
especializada que está no dia a dia, a gente consegue trazer soluções que deixam os ambientes, né, e os espaços melhores do ponto de vista das pessoas que vão visitar. Né? Então, hoje, normalmente, quando você vai para um cemitério municipal, é um lugar meio feio, parece que é um lugar que não está bem cuidado. Uhum. Então, você fica com uma cara feia assim no cemitério. Fala, putz, nem quero passar lá, né? Sim. E, normalmente, você vai lá num dia triste, né? Todo mundo tá de certa forma... com um sentimento triste, né? Você tem a família, você tem os amigos, às vezes a gente mesmo foi lá porque é um ente nosso querido que faleceu. Então, de certa forma, a maioria das vezes que a gente vai lá é um momento triste, né? E um pouco do nosso trabalho, né, é tentar deixar esse ambiente confortável, né? E isso é o que os cemitérios municipais hoje acabam não fornecendo. Então, a família, quando ela está naquele momento... de condolência, naquele momento que ela está em luto, né? O nosso papel é prestar um conforto, é prestar um acolhimento, é deixar com que aquele momento seja um pouco menos triste do que ele é. A gente nunca vai conseguir deixar o momento feliz, isso nunca vai acontecer, né? Uhum. Mas a gente tem que deixar ele confortável e acolhedor. E é essa que é a missão da empresa no final, né? Tentar deixar esses espaços, né? Esse serviço mais humano e mais confortável ali para os familiares. Perfeito. Não, a gente estava até falando mais cedo, né? Uma experiência pessoal, uma pessoa da minha família não está mais, né? Mas estava enterrada num cemitério municipal. Um dia eu fui lá, o túmulo violado, corpo violado, isso é terrível, pelo amor de Deus. Então, eu acho que isso... eu prefiro até não ficar falando, é culpa da prefeitura que não cuidou do cemitério, não sei o que e tal, mas ao mesmo tempo é bom, então é saber isso. Agora tem zelo, tem esse zelo. É o que você falou, não dá pra... Você não vai trazer a pessoa de volta, mas é trazer uma noção para o familiar ali, o amigo, sei lá, que está prestando as condolências, de estar num lugar, digamos, que ela não se sinta mal. Ela assim, poxa vida, que descuidado. Uhum. Como é que funciona no exterior? Como é que o americano, o europeu enxerga esse mercado? Porque eu vi que é um mercado está projetado em 40 bi de dólares nos Estados Unidos, né? Para 2027. Então é um mercado muito maior. Uhum. Tem empresa listada em bolsa e tal. Eu vi que a Cortel também no passado quase fez um IPO, Quase fez IPO também. Fez um IPO. Mas faz, por favor, esse contraste aí entre Brasil e exterior. No exterior, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, você tem empresas listadas, você tem um mercado de capitais muito mais ativo nesse setor. Aqui no Brasil, praticamente você não vê nenhuma empresa listada atuando nesse setor. Você também não vê praticamente dívida nenhuma dessas empresas, né, através do mercado de capitais. Então, é um setor pouco assistido no mercado, né? E principalmente porque as empresas são muito familiares. Então, muitas microempresas que não têm sua governança, que não têm seus números auditados, que também dificultam o investidor querer participar. Então a gente imagina que ao longo dos anos, esse mercado aqui no Brasil deve se consolidar e deve se profissionalizar mais, né? E isso tem uma oportunidade aí para os investidores participarem e conhecerem desse setor. Tá. Então vamos falar. Então esse fundo ele é o MCEM11. MCEM11. Conta um pouquinho então. Vamos separar aqui. Primeiro você fala um pouquinho do fundo, PL dele, dividend yield dele e tal. E um pouquinho dessa... Já que tem uma empresa, já que você tem essa gestão, esses serviços, do serviço funerário, a gestão do cemitério. Vamos separar então. Fundo e aqui explicar os fundamentos, né? O valuation, digamos, desses negócios dessa empresa. Você que escolhe qual que você prefere começar. Vamos começar pelo fundo, então. Tá. O Mérito Cemitérios FII, né, com o ticker M111, é um fundo que a gente iniciou ele para participar da licitação. Então, captamos o fundo e os recursos iniciais que a gente captou nele foi, de fato, para a gente pagar as outorgas e montar o início da operação para a gente assumir os cemitérios. O capital inicial, assim, digamos. Né? Capital inicial. Tá. Durante os primeiros 4 anos da concessão, as concessionárias elas são obrigadas a fazer diversas benfeitorias dentro dos cemitérios.
Tá? Algumas a gente já começou a executar, então hoje 100% do capital que a gente tem dentro da concessão e as receitas que a gente está tendo, estamos direcionando para fazer essas benfeitorias. Tá? Então, hoje a gente tem 5 cemitérios, né, que são cemitérios bem conhecidos aqui na capital, né, o cemitério do Araçá, o São Paulo, o Santo Amaro, o Vila Nova Cachoeirinha e o Dom Bosco. Tá? Então, alguns na Zona Norte, alguns na Zona Sul, alguns aqui na parte mais central. Então, bem espalhados aqui na cidade. E cada um deles a gente tem algumas obrigações que a prefeitura nos pede para fazer pelo edital, e tem algumas benfeitorias que nós vamos fazer porque a gente acredita que são necessárias mesmo para que fique melhor o atendimento. Isso está sendo financiado por essa primeira captação que vocês fizeram? Pela primeira captação que a gente fez e com as receitas que a gente está tendo hoje. Tá. Né? Esse fundo, a gente está em oferta pública, estamos emitindo novas cotas para a gente captar recursos e terminar todas as reformas o quanto antes. Certo. Então, no nosso business plan, a gente tem essa necessidade de uma nova captação para, de certa forma, acelerar essas benfeitorias nos cemitérios. Né? Então, é isso que a gente está buscando através desse fundo. Que é a quinta emissão aqui de cotas, vocês estão buscando 150 milhões. Exato, exatamente. Tá. Não, beleza, vamos chegar lá. Tá. Então, mas em princípio essa captação aqui seria para acelerar esses projetos. Todos os projetos de benfeitorias. Benfeitorias. Então, reforma de salas de velório, ampliação de alguns espaços de cerimônia, construção de novas sepulturas, então, reformulação de todos os passeios, né, muros, calçadas, toda a reforma que a gente precisa fazer nos cemitérios. Né? Tá. Agora pensando como investidor, né? Como que esse investimento, uma vez aqui, vai gerar o fluxo de caixa para retornar esse investimento? Então, a concessionária ela pode cobrar algumas tarifas das famílias, né, que são tabeladas pela prefeitura no edital. Né? Então, todos esses serviços, né, translado de corpo, venda de flores, cerimonial, aluguel de salas de velório, a gente cobra por esses serviços. Tá? E tem serviços acessórios que a gente pode fazer, né? A gente pode vender uma coroa de flores maior, a gente pode colocar um músico numa sala, pode fazer uma apresentação, você pode trazer outros serviços que não existiam antes, né, nos cemitérios municipais, mas que a gente pode fornecer. E são com as receitas desses serviços que a gente vai rentabilizar todo esse investimento que a gente está fazendo nos cemitérios. Né? E a família, quando ela chega num local confortável, num local mais acolhedor, normalmente ela tem mais vontade de fazer uma cerimônia, tem uma vontade de ficar um pouco mais de tempo nos cemitérios e prestar as homenagens para o seu familiar. Se ela chega em um lugar muito ruim, ela quer sair de lá o mais rápido possível. Sim. Né? Ela nem consegue se despedir direito do familiar e quer sair porque não é um ambiente acolhedor. Então, as reformas elas são necessárias para que o público tenha uma melhor experiência nos cemitérios e, tendo uma melhor experiência, eles mesmos vão querer consumir esses produtos que a gente vai estar fornecendo lá dentro. Tá. E, bom, você está falando de receitas ligadas ao velório, assim, logo após a morte. Mas e o perene ali do corpo ser mantido no jazigo ali? Então, além de toda essa receita da parte do sepultamento, né, do velório, a gente tem as outras receitas que são tanto a venda dos jazigos, então uma parte dos recursos serão para reformar e a gente poder deixar mais apresentável esses jazigos, né? E também, uma vez vendido, as familiares pagam como se fosse um condomínio, né? Uma taxa de manutenção para a gente manter esses jazigos. Então, essas são outras duas receitas relevantes que a gente tem dentro aí da concessão. Como é que você vê aqui? Porque, por exemplo, você falou o Araçá é um deles. Então, onde eu me lembro, o Araçá, antigamente a pessoa não precisaria pagar, era isenta, eu acho, dessa taxa de manutenção. Como é que você acha que vai ser para comunicar isso, para passar a valer esta... E outra, e será que não existe um risco aí de você ter jazigos assim que você não vai conseguir localizar o familiar ali para passar a pagar? Existe, né? Então, existem
alguns jazigos que a gente já identificou que estão abandonados, né? E esses jazigos têm todo um procedimento para a gente retomá-los e poder comercializar depois. Tá? Então, esses jazigos que estão abandonados podem virar a ser uma nova receita para concessão. Né? E hoje, na prefeitura municipal, a prefeitura não prestava esse serviço de zeladoria e manutenção do próprio jazigo. Então, a família ela tinha que, ou ela mesma, de tempos em tempos, ir lá e fazer uma limpeza, né? Ou contratar pessoas físicas que faziam a manutenção, a limpeza, que ficavam perambulando pelo cemitério. Tá? E isso agora, com a concessão, nós vamos prestar esse serviço. Né? Então, a família pode nos contratar e nós vamos sempre manter aquele jazigo bem cuidado e bem limpo. Né? E a gente imagina realizando todas essas benfeitorias no cemitério igual uma estrada. Né? Depois que ele está pronto, que o público consegue ver que teve uma melhoria, ele vai pagar o pedágio e vai até aceitar pagar aquele valor. Tá, né? Sim. E você está falando bastante sobre, então, melhorias e tal. Então, me ocorreu a questão das construtoras, né? Assim, tem muita pedra, principalmente se é jazigo, como é que fala? Tem um granito, né? Com granito, né? Porque mármore. como é que, aproveitando que vocês já estão super envolvidos no setor imobiliário, construção e tal, quanto que disso beneficia aqui essa gestão, essa melhoria, benfeitoria desses cemitérios? Então, como a gente tem essa expertise de desenvolvimento, né? E de fato hoje os cemitérios, a gente está desenvolvendo eles, estamos refazendo toda uma benfeitoria, a gente conseguiu então agregar junto com a Cortel, nossa expertise em construção, para a gente deixar esses cemitérios com excelente qualidade. Né? Então acho que é essa a grande sinergia e que a gente vai conseguir entregar para os nossos investidores e para os clientes, né, que vão passar pelos cemitérios. Né? Tá. Deixa eu ver uma coisa aqui. Falar então sobre essa lei. Tem uma lei aqui, 13.261. Essa é a lei que permite, que gerou o edital ou é outra coisa? Essa lei é aquela lei que fala sobre os planos de assistência, né, funerária. Né? Tá. Que acho que era uma lei até recente, acho que 2015 ou 2016, se não me engano. Né? Porque ele existia uma confusão um pouco tempo lá atrás, se a venda de um plano funerário, ele teria alguma obrigação perante uma SUSEP, perante alguns outros órgãos, como se fosse um seguro, né? Ou se fosse algum plano de saúde, né? Então, eu devo ter alguma regulamentação da ANS, devo ter uma regulamentação da SUSEP, né? Então, essa lei ela veio para dizer, não, o plano funerário ele não é SUSEP e também não é ANS, ele tem uma lei específica para tratar sobre plano. Tá? Okay. Então, ele deixou um pouco mais claro como que deve ser feito esse serviço, né? Tem algumas regras, quais são as empresas que podem fazer, quais são as obrigações de capital, de patrimônio, que tem informações auditadas. Então, ele deixou um pouco mais seguro para as pessoas contratarem as empresas que prestam esse serviço e também tirou um pouco esse risco jurídico, né? Do que esse tipo de serviço seria enquadrado, né? Tá. Porque na matéria que eu li sobre essa lei, fala que isso foi um dos estímulos para começar essa consolidação desse setor, que é um setor extremamente pulverizado e tal. Como é que essa lei se relaciona com o serviço que vocês estão prestando? Então, hoje a gente tem alguns planos, tá? Então, além da gente prestar esse serviço no imediato, né? Quando acontece um falecimento, a concessionária hoje também já está prestando serviço de plano, que o plano que é uma antecipação do funeral que vai acontecer lá na frente. Né? Então, você tem uma família, a família contrata um plano que vai atender lá 4, 5 dependentes. Então, se algum deles vier a falecer, meio que o serviço funerário ele já vai estar pago. Né? E a família não vai ter que se preocupar na hora que acontecer o óbito e correr atrás de uma funerária, correr atrás de escolher, né, como que vai ser o funeral. Então, esse serviço hoje a gente já está prestando pela concessionária. Antes da pessoa morrer, não entendi. Desculpa, acho que eu não entendi direito. A pessoa contrata um serviço para daí na hora de um falecimento não ter esse desespero. É isso que você está falando? Mesmo. Tá. Então, ele
Por isso que tem essa confusão, né? O seguro, o que ele é, né? Agora eu entendi. Porque você contrata esse plano assistencial, então, parcela de R$30, R$40. E você tem lá 4, 5 vidas que estão cobertas. Se alguma dessas 4, 5 vidas vier a falecer, você já está contratado. Então é uma segurança, é uma tranquilidade para a família que não vai ter que correr atrás disso no pior dia da vida dela, né? Então é um serviço Entendi. que por conta da lei, agora você tem menos risco jurídico, né? Então você tem uma facilidade de você ter investidores que queiram investir nesse setor e pode acontecer essa consolidação, essa profissionalização do setor, né? Que interessante. Eu vou fazer um comentário completamente fora do roteiro aqui, mas uma coisa que me ocorreu, assim, é muito comum, eu vi isso numa série, um desenho animado, assim, mas aqui é muito inteligente, chama Midnight Gospel, tá no Netflix. É um episódio que ele conversa com a morte, é muito interessante. E ele fala, o personagem, a morte ali, fala que a forma como funciona a nossa relação com essa indústria de morte, digamos. A pessoa morreu, a pessoa entra em pânico. Ela assim, corre, chama o carro para trazer o corpo, assim, como se o corpo recém-falecido fosse oferecer algum tipo de ameaça, assim, não é perigoso, assim, não é perigoso. Mas enfim, só uma coisa que me ocorreu, porque eu acho que isso entra nessa coisa do zelo, do cuidado, né, de um familiar ou de um amigo que está lidando com alguém que acabou de falecer ali, para não precisar ter essa relação de pânico, de desespero, corre, meu Deus, porque o corpo vai começar a se decompor. Não é assim que funciona, né? Mas eu acho que isso só reforça esse argumento do serviço de trazer um ambiente acolhedor. Você falou de música, eu achei muito legal, imagina, música, para que essa transição, essa virada, né, logo depois que a pessoa morre, não gere um trauma, porque muitas vezes gera trauma, e depois a pessoa carrega isso por 50 anos, entendeu? Então faz muito sentido, é muito bacana isso. Mas desculpa, só me fugi um pouco, mas é que me ocorreu esse ponto aí. Que eu acho que então nos traz de volta para a questão da performance do fundo, né? A gente estava falando sobre essa quinta emissão de cotas, 150 milhões para as benfeitorias. E eu queria também perguntar sobre a yield, que a gente não falou ainda, né? Hoje está em 12%, vocês têm essa visão de que isso vai atingir 24% em 2035. Então eu queria de novo te pedir com um caráter bem educacional, pensando de uma forma simples, explicar essa dividend yield, explicar a TIR, né? Eu vejo que 19% está projetada, explicar como que essa tese de investimento que funciona dessa forma vai gerar os dividendos para os investidores dessa ordem de uma yield de 24% lá em 2035 e como é que essa TIR de 19 é calculada e por que isso é um bom investimento, basicamente. Então, o edital ele prevê então que a gente tenha que fazer todas essas benfeitorias nos cemitérios para a gente poder começar a cobrar essas taxas de manutenção. Tá? Então, nesse primeiro momento, a gente está tendo as receitas do serviço imediato, né, do serviço que já acontece na época do óbito, né? E as taxas de manutenção a gente só vai ter a partir que a gente terminar de fazer todas essas benfeitorias. Tá? Então, nesse início, a rentabilidade vai ser um pouco menor, mas na casa de uns 12% ao ano, que tende a crescer conforme a gente vai entregando essas obras. Tá? E no Brasil, né, acho que no mundo como um todo, né, a população está ficando cada vez mais velha. Né? A pirâmide etária está deixando de ser uma pirâmide, está virando mais uma barra. Né? Né? Então, por exemplo, na cidade... Ou uma pirâmide invertida. Ou uma pirâmide invertida. Né? E, por exemplo, aqui na capital, né, a gente tem mais ou menos 12 milhões de habitantes. Né? A projeção ali durante os 25 anos da concessão é que esses 12 milhões cresçam um pouquinho, mas próximo dos 25 milhões volte a reduzir. Okay. E daqui a 25 anos a gente tem exatamente a mesma quantidade praticamente de habitantes. Hoje tem 12 milhões, lá em 2050 a gente vai ter lá provavelmente 12 milhões também. Okay. Só que hoje a gente deve ter na casa de 3% desses habitantes que tem mais de 75 anos. Tá. Lá em 2050 provavelmente a gente vai ter mais de 10%.
Então, a quantidade de óbitos que a gente tem hoje na cidade, na casa de uns 90 mil anos, né? Lá em 2005, quanto deve chegar a 180, quase 200. Então, isso só por conta do envelhecimento da população. Desculpa, não sei se eu entendi. Então, lá na frente, esse percentual de óbitos vai ser muito maior em relação à população que existe, porque a população está mais velha. Entendi. Então, hoje tem na casa de uns 90 mil que falecem no ano, lá em 2050 deve ser na casa de 200. Entendi, então, perfeito. Deve mais que dobrar a quantidade de óbitos que a gente tem em São Paulo. Né? E como a gente tem a concessão, né, então esses óbitos vão ter que contratar esse serviço conosco, e por isso que a gente imagina que a gente vai ter um crescimento bem grande aí da rentabilidade ao longo dos anos. Tá? Então, na casa de 1% agora, na casa de 2% lá na frente, e a TIR, né, que seria uma conta de fluxo de caixa, né, investido, desinvestido ao longo do tempo, acaba sendo uma média, né, então na casa de uns 19 ao longo do tempo. E como é que o investidor tem que analisar essa TIR? Compará-la com o quê? Ela deveria analisar, comparar com o seu custo de capital, né, as outras oportunidades de investimento que ela tem e com o risco que ela está correndo nesse investimento. Né? Custo de capital, no caso, por exemplo, eu ponho no CDB, no equivalente de taxa Selic aí, que vai estar em 10,5 hoje. 10,5 hoje. Contra 19. A matemática fica fácil. E aí, como é que ela deve analisar esse... Então beleza, tem 8,5% a mais aqui. Só que eu estou correndo um risco, né? Porque não é uma renda fixa, depende de todo o negócio funerário, né? E ela compara com outros investimentos que ela pode ter e ela escolhe, né? Eu quero correr um pouco mais de risco, um pouco menos de risco, né? Tá. Não tem uma fórmula mágica, né? Sim. De fato que o investidor quer correr de risco, né? Eu fico pensando... Perdão, pode continuar. E nesse setor, né? Ele é um setor que é anticíclico, né? Então, independente de como a economia brasileira estiver andando, como tiver a economia lá fora, a quantidade de óbitos vão acontecer. Então, a quantidade de contratações, elas vão ter que ser contratadas, né? É diferente de algum outro setor que o consumidor ele precisa querer consumir. Aqui não. Aqui aconteceu o óbito, a família é obrigada a contratar. Que nem comida, você tem que comer, né? Sim. Exatamente. Então, justamente isso, eu estava pensando exatamente nisso, assim, essa análise de risco, pelo menos para mim, claro, você falou, é subjetivo, mas para mim ela soa da seguinte forma, eu estou correndo um risco a mais, mas eu estou correndo um risco a mais por algo que é elementar, sim, um serviço de funeral, um serviço dessa natureza, as pessoas morrem, né? Não vão parar de morrer. Vis-à-vis uma tese que tem mais risco, mas, sei lá, tem a ver com, sei lá, chocolate, né? Não, aí você posso olhar para o negócio de uma forma diferente. Mas, para mim, o risco, de fato, eu não estou pegando um título público, estou investindo numa gestora, mas é uma tese sólida, é uma tese que para em pé, eu tendo a olhar dessa forma. Na sua comunicação com investidores, como é que você vê que eles analisam esse prêmio de risco aí? É um setor que chama bastante atenção, né? É um setor que os investidores estão olhando e vendo que o prêmio de risco ele está bem relacionado, ou seja, é um prêmio que compensa o risco que está sendo corrido, mas é um setor ainda muito novo, né? A gente não tem pares para comparar. Então, ainda o investidor não tem 100% de confiança, né? Putz, será que vai dar certo ou não? Como não tem algo para comparar, alguém para indicar, ele fica naquela dúvida, toma a decisão ou não. Mas é um setor que os investidores estão começando a olhar com carinho e provavelmente deve ser um setor que vai crescer aí no mercado de capitais. E voltando para o nome, mérito, né? Como que você... a gente não vamos terminar ainda, não vamos falar ainda do FII de desenvolvimento, do MFI 11. Mas, meio que para encerrar o assunto sobre cemitérios. Como que você vê, então, mérito contribuindo para essa nova percepção, para essa nova visão sobre esse setor e construindo, assim, tanto esse apetite do investidor, como também uma noção geral, um senso comum sobre esse tipo de serviço, esse tipo de assistência de agora em diante. Quando concebemos a Mérito lá atrás, a ideia sempre foi a gente tentar inovar, né, e trazer algo novo, né? Algo que a gente possa dizer,
mérito nosso que a gente conseguiu trazer isso, tanto para os investidores ou como rentabilidade. Então, é isso que move a gente, né? E esse setor é um setor que a gente está atuando no dia a dia, né? Estamos tentando trazer o melhor ali para os munícipes aqui da capital, né? E acho que é isso que norteia a gente aqui na hora de fazer os investimentos e fazer acontecer os projetos, né? Bacana, bacana. Legal. Vamos então falar, só para agora essa última etapa aqui, falar do FII, do MF11, do Fundo de Desenvolvimento. Eu vi que vocês estão também com uma emissão, né? Acho que é a nona emissão de 160 milhões, certo? Para comprar novos terrenos e 5 novos terrenos com VGV estimado em 500 milhões. Então, primeiro eu queria te perguntar, primeiro, o que é VGV? Acho que muita gente não sabe o que é VGV. E o que vocês vão fazer uma vez que esse volume de recursos for captado? O VGV, né, pelo que está concebido nas incorporadoras, os investidores mais conhecedores do mercado imobiliário, conhecem VGV como o tamanho de um empreendimento medido por quanto que ele vai gerar de receita, né? Tá. Então, VGV é o valor geral de vendas, né? Então, ele considera todas as receitas que aquele empreendimento pode ter. Então, você tem lá um imóvel, um prédio, você vai considerar todas as unidades que você consegue vender, vai considerar o valor de cada uma dessas unidades. Se tiver vaga de garagem que você vai vender, você considera também. Se tiver uma loja, você considera. Então, assim, é 100% das receitas que aquele empreendimento vai gerar. E é o valor que vale aquele imóvel, né, todo, né? Certo. E com isso você consegue medir o tamanho. Se tem um empreendimento de 50 milhões, que é de fato o quanto que ele vale. É um empreendimento de 500 milhões. Você vê que é um empreendimento que vale 10 vezes mais que o outro, né? Então, esse que é o conceito aí de VGV. Tá. Né? A gente aqui na Mérito, nessa oferta, a gente imagina investir em empreendimentos mais aqui na capital. Então, existem alguns terrenos que a gente está em negociação. E vamos levantar esses recursos para adquirir esses terrenos e também fazer um pouco de obra desses projetos também, né? Tá. Então a gente pensa em empreendimentos aí na casa de 50 a 100 milhões de VGV, que é mais ou menos o tamanho dos empreendimentos que a gente está operando hoje, cada um deles, tá, né? E com esses empreendimentos a gente consegue provavelmente entregar essas rentabilidades aí para os cotistas, né? Tá, perfeito. E, bom, saiu na mídia aí também recentemente, acho que foi agora em março, que o fundo é o FII com a maior performance em 2024, né? Bateu de longe o CDI e o IFIX também. Então, eu também queria aproveitar e perguntar sobre o IFIX, o que é o IFIX, como é que ele conversa com os FIIs. E também destacar um ponto que a gente estava falando antes de começar, o fato da Mérito ser uma gestora independente. E o quanto que, pelo fato de ser independente e oferecer um retorno dessa magnitude, como que isso é um incentivo extra para o investidor que sabe que ele não está lidando com uma instituição que possa ter um conflito de interesse ali para indicar um investimento para ela. Como é que você vê isso? Esse que foi o motivador da gente criar a Mérito lá em 2012, né? A gente é uma empresa que não tem nenhuma amarra com outra instituição financeira, né? Então a gente consegue trabalhar sem conflitos de tentar vender algum produto para bater alguma meta ou alguma diretriz que veio de algum banco, né? Então, isso a gente consegue mostrar para os investidores por conta dessa independência que a gente tem. Então, os investimentos que a gente apresenta, mostra para os nossos cotistas, são investimentos que nós, sócios e trabalhadores ali da gestora, tem em carteira, né? Nós co-investimos aqui nos fundos que a gente mesmo distribui, né? Isso traz um pouco de confiança e mostra o alinhamento nosso dos gestores, né? Com o produto. Tá. Então, fala sobre a performance aí. Como é que essa performance... Eu não anotei aqui o percentual, mas como é que anda a performance? Nesses últimos 12 meses, né? Acho que se a gente olhar o preço de cotação mais os dividendos, até acho que da semana passada, acho que a gente entregou quase 30% ao ano de rentabilidade. Então, foi um crescimento bem alto
nesses últimos 12 meses. E em 2024, acho que a gente deve estar com uma rentabilidade de uns 15% nesses 5 anos, que também é uma rentabilidade bem alta ali. 5 meses. Nesses 5 meses, desculpa. Então é uma rentabilidade também bem alta, né? Isso um pouco por conta do fechamento um pouco das taxas de juros, né? Acho que a redução auxilia um pouco das cotas subirem, mas também por causa do setor que a gente está atuando, né? Esses empreendimentos de desenvolvimento voltados ali para baixa renda, a demanda tá bem aquecida desse setor e isso conseguiu fazer com que os nossos empreendimentos dessem bons resultados, né? Fazer uma matemática de padeiro aqui, você falou 30% nos últimos 12 meses e 15% nos últimos 5. Então, teoricamente, você está não pode falar em promessa, mas assim, se fizer arrastar isso para frente para os próximos 7 meses, isso teoricamente, né, mantendo a mesma ceteris paribus aí, você vai manter essa mesma performance. Performance de mais ou menos uns 30% aí ao ano. Acho que foi o que entregou nos últimos 12 meses. Tende a acontecer algo parecido. Muito né? legal. Por causa desse momento que a gente está vivendo, né? De bem aquecido a economia, né? Da construção civil para compra e venda de imóveis desse setor e por conta desse fechamento aí das taxas de juros. Taxa de juros. Tá. E em termos de dividendos? Porque acho que a gente não falou sobre a dividend yield do MF11. Do MF11, né? Como é que ela está? Hoje a gente está entregando acho que uma rentabilidade de R$ 1,20 por cota, né, por mês, né? Isso deve dar dando então uns 14 ao ano, por ali, né? Uma rentabilidade de uns 14, mais ou menos assim, um dividend yield do fundo. Tá? Então também é uma rentabilidade bem específica para os cotistas, né? E dá para a gente fazer uma mesma proxy que a gente fez no caso do cemitério, jogando isso para frente, se isso vai ter uma aceleração dessa yield, sei lá, daqui 10 anos? A gente, durante esses 10 anos, a gente foi crescendo um pouco esse dividend yield ao longo do tempo, mas a gente não vê um super crescimento, né? A gente vê que a gente vai se manter esse patamar de distribuição de dividendo, que é o retorno que a gente consegue com essa compra e venda de imóveis. Que é nessa casa aí que você falou dos 10, 15 projetos em andamento. 10 em andamento, mantendo o patrimônio como está hoje. Então, na casa aí dos 14, 15% de dividend yield, eu acho que é algo que a gente pode dizer que é possível entregar ocorrendo tudo bem com os projetos. Tá? Muito legal, muito legal. Aí eu vou ser muito franco com você, eu gosto disso porque, que nem a gente falou mais cedo sobre a questão das incorporadoras. Alavancagem, promete o céu e o mundo, tal, e toma risco depois e plum, pode dar ruim depois, né? Então, eu como investidor, eu prefiro olhar para uma gestora que assume esse compromisso sóbrio, perene, com mérito, e assim, com os fundamentos ajudando, né? Então, uma população em pleno emprego, uma taxa de juros com essa tendência de queda, e algo que particularmente me toca também é o lance do público. É esse público de baixa, média renda ali, que está indo atrás do sonho da casa própria, e que é um lugar onde, né, a casa, a gente tem, inclusive uma outra conversa que eu tive outro dia com o João Viana da Invisto, assim, a casa, nossa casa, ela, quando a gente lida com o setor imobiliário e tal, ela vai além do simples TIR, yield, custo do cimento e tal. A gente vive naquele lugar, a gente passa muito tempo ali, né? Então, a gente quando vai olhar para uma casa, tem um valor de mercado, beleza, metro quadrado, mas também você entra lá, você vê, meu filho, minha filha vai brincar naquele quartinho, tem aquela piscina ali do prédio que a pessoa pode brincar. Tem esse valor subjetivo aí, né? Então, quando a gente pensa num Brasil, uma população de seus 215 milhões, pessoal saindo, né, qualidade de vida aumentando, renda aumentando, as pessoas podendo alcançar a casa própria dela, eu vejo que isso gera um valor também intangível aí muito grande para a sociedade, né? Tanto nós quanto os nossos cotistas estamos fomentando isso, né? Estamos provendo recursos para a gente tirar, de certa forma, as pessoas que estão ali em habitações, às vezes, sem saneamento ou impróprias, né? Para uma casa mais digna, né? Então, tem esse investimento social, né, que a gente acaba fazendo, né? Sim. Que só reforça a questão do mérito, que é o que a gente começou a conversa falando sobre, né? Então, na verdade, você já meio que
falou um pouco sobre a última pergunta que eu queria fazer, que era como que a Mérito, então, se vê nessa condição de uma fomentadora dessa melhoria de qualidade de vida, etc. Mas já que você, então, já falou sobre isso, eu vou deixar, então, um espaço aqui aberto para você trazer considerações finais, talvez alguma coisa que eu não tenha te perguntado, que você acha que vale abordar, para que a gente possa, então, encerrar e continuar essa história. Tá bom. Acho que a gente conseguiu passar um pouco por tudo da nossa história, né? Tudo que a gente está fazendo. E a gente, como Mérito, quer continuar isso. São 10 anos entregando uma excelente rentabilidade para os cotistas, né? A gente já conseguiu criar uma marca de bastante confiança para os nossos investidores. E a gente quer continuar os próximos 10 anos nesse mesmo caminho, né? Desenvolvendo cidades, desenvolvendo bairros, entregando excelentes moradias para os nossos compradores e excelentes retornos, né, para os nossos investidores. Eu acho que é isso que a gente quer construir aí nos próximos anos aqui como empresa e como negócio, né? Bacana, bacana. Não, e olha, te conhecendo agora, passa essa confiança, assim, essa questão de olhar para o investimento, de dar o retorno para o investidor e tá em cima de teses, assim, que são extremamente pertinentes, entendeu? Então, deixo aqui o meu voto de apreciação, de apreço pelo trabalho. Obrigado, viu? E te agradeço muito por essa conversa, foi muito enriquecedora. Agradeço também, viu, Renato? Muito obrigado aí pelo espaço e a gente poder bater esse papo. Foi um prazer, maravilha. Show de bola. E para você que está assistindo, até o próximo episódio.